É, eu não consegui colocar ontem o link do vídeo. Eu lembrei que vocês falaram que tinha que subir ele, tinha que deixar ele no Drive, né? E aí depois colocar lá, mas não deu certo, eu não consegui. Depois, se alguém puder me tentar me explicar de novo, mas eu não consegui. Quem conseguiu terminar de assistir? Me conta aí se alguém conseguiu terminar de assistir. É complicado ter tempo, etc. Mas eu acho que eu lembrava do filme. E Flávio, É, você não, é, você é. colocou lá no Drive, aí você copiou o link lá do Drive, que ele dá a opção para copiar, e você não conseguiu colar lá na descrição? Não. Alguma coisa errada eu fiz que não deu certo. Alguma besteira eu fiz e não deu certo. Ó, eu vou deixar mais um tempo para vocês e aí na segunda-feira a gente começa comentando sobre o final. Se vocês assistirem ou não, eu preciso comentar dele segunda-feira do final do que acontece, tá? Então, tentem assistir, tentem terminar até segunda. E aí eu comento. Na segunda eu comento sobre o final dele. Não vou falar nada ainda, porque eu sei que o tempo é complicado, que o Fabrício falou. E eu não quero dar spoiler aqui para quem ainda vai ver, tá bom? Então eu não vou comentar. Turma, vocês pegaram a apostila, não chegaram muitos não nesse tempo que eu deixei aí, nós estamos com 13 hoje, tá? As duas Beatriz, o Luiz, o Fabrício, a Fernanda, a Gabriela, a Giovana Montezelo, a Júlia, o Gustavo Moreira, o Henrique, a Lohane, o Pedro e o Vinícius. Muito bem. Tá, então vamos lá, ó. A gente vai começar, da nossa apostila 4, a gente vai começar o capítulo 24, que é o de Física Moderna. Eu espero que lá na videoaula, se vocês tiveram tempo de assistir, espero que vocês tenham conseguido entender a minha resolução de exercícios, que foi o finalzinho do capítulo 23. Ó, tá lá na aula 18 a resolução do 1 ao 5 e tá na aula 19 a resolução do 6, acho que até o 9, se eu não me engano. Se eu não me engano, do 6 ao 9. Não são exercícios fáceis de entender, eles dão um pouquinho mais de trabalho, mas eu tentei, me esforcei, espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês quiserem deixar os microfones abertos, porque agora é um momento que eu vou precisar que vocês falem bastante. Eu não vou falar nada de câmera, porque eu sei que vocês não vão abrir, mas se vocês quiserem deixar. Opa, deixei a minha apostila aqui do lado da câmera, ficou aparecendo. Se vocês quiserem deixar os microfones abertos, tá? Vocês vão precisar participar bastante, por favor. Não deixem só o Fabrício falar, participa todo mundo, hein? Só o Fabrício anda participando. Todo mundo precisa falar um pouquinho, por favor. Ó, e você também, Fabrício, por favor. Você precisa falar também. Ó, ainda mais que é um assunto que você gosta. Prestem atenção. A gente vai começar a física moderna. Poucas pessoas conseguem entender isso a fundo. Não sou eu um entendedor nato. Eu estou aprendendo ainda, junto com vocês. Vou aprender bastante nessas aulas que nós teremos até acabar o ano de física moderna. Então, assim, não é tudo que vocês possam me perguntar que eu vou saber responder, tá? Muitas coisas, possivelmente, eu também tenha que pesquisar, porque é um assunto mais complicado para todos. Até porque a gente não trabalha muito isso. Então, olha só, vocês estão vendo, né, que a gente demorou quanto tempo, desde o nono ano, para chegar em física moderna. Foram 4, 8, 12, 15 bimestres, até chegar agora no bimestre de número 16 do ensino médio da sua vida, para a gente ver física moderna. E ainda no final do bimestre, né? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo uma imagem aí, né? Quem está sem apostila? Essa aqui é a imagem. Que imagem que é essa? Quem pode me contar? Que imagem que é essa? Explosão de uma bomba atômica. Beleza, explosão de uma bomba atômica. Olha só o que fala aqui a apostila no ponto de partida. A imagem apresenta a explosão de uma bomba atômica. Quais são os materiais necessários e o tipo de energia envolvido nessa reação química? Que tipo de material será que a gente precisa? Fissão nuclear, né? Mas tem elementos Fissão. específicos, elementos, né? Urânio, né, Fabrício? A gente pode pensar no urânio. O Sim. urânio, ele é trabalhado com vocês em química quando você muda o isótopo do urânio lá, quando mudam acho que se não me engano é para de 231 para 232, eu não tenho certeza agora, não estou lembrando agora. Mas o urânio é um dos materiais bastante utilizados.
o tipo de reação química tem a fissão, mas a gente vai aprender que também dá para fazer por fusão, dá para tentar fazer pelas duas, tá? Uma é mais forte, outra é um pouquinho mais fraca. A gente vai tentar entender por que desse formato de cogumelo, né? Ó, pra vocês olharem a imagem, eu estou olhando a imagem aqui, a gente tem um formato de cogumelo perfeito, né? Nessa foto, essa foto foi feita bem na hora, né, da explosão. Vamos ver aqui qual é a segunda questão. A reação Professor, o química da explosão... plutônio também, não é? Oi, Pedro, eu não entendi a última parte. O plutônio também, não é? Pode ser usado? Isso, perfeito. Plutônio. A gente consegue tentar lembrar, Pedro, por aqueles materiais que geralmente tem naqueles filmes americanos de ação, que o pessoal rouba, e aí o cara vai atrás, né? O mocinho vai atrás. É o plutônio, é o urânio, eles falam enriquecido, né? Vocês acham que vocês aprenderam isso na química, quando você troca lá, ele deixa, se troca. Não sei como que vocês falam na química. Eu costumo falar isótopo, mas eu não sei como que vocês falam na química. Mas você vai trocando lá algumas coisas do elemento químico. Você mexe ou com o próton, com o elétron, enfim. E aí você vai enriquecer ele. Eles usam também bastante essa palavra enriquecer para usar na bomba. E aí depois tem a última questão aqui, ó. Ah, não, peraí. A segunda questão ele ainda fala o que ocorre com a massa nesse fenômeno, né? A massa é essa questão que eu tô falando do enriquecimento, né? Dessa massa. Você vai acabar alterando o número dela. E aí depois, na última, ele fala assim: atualmente esses materiais podem ser utilizados com finalidades pacíficas. Dê exemplos. Um exemplo fácil. Qual é a finalidade? Energia, né? No A caso, energia nuclear. foi Muito bem. que é, né, um dos maiores pensamento do Einstein, por exemplo, é o fato dele ter desenvolvido vários métodos energéticos que a gente nunca vai conhecer, justamente porque, quando ainda estava em processos de teoria, o governo alemão roubou dele e usou para fins bélicos. E ele, né, teve que se isolar, fugiu da Alemanha, esse monte de coisa. Perfeito. Olha só, a fala do Fabrício vem perfeita na nossa continuação. Por quê? Porque o que o Fabrício está falando, essa questão do Einstein, a bomba surgiu das mãos dele, mas não é o que ele queria. Não era a bomba, não era o fim bélico que o Fabrício citou que o Einstein queria. Era um fim energético, né? Era para um uso pacífico e um uso que a gente precisa muito até hoje, que seria um uso energético. Nós temos, né, as usinas. Diga, Beatriz. As energias nucleares. O plutônio, essas coisas também são usadas para tratamento, né? Por radiação. Também por tratamento medicinal com a radiação dele, verdade. Eles têm outros fins, né? Não é só para bomba, né? Que tem tanto plutônio como urânio, tem outros materiais que a gente vai ver. Eles não têm esse fim só da bomba. Muito bem, Beatriz, muito bem lembrado. Ainda bem que... Eita, É. desculpa, professor. Não, pode falar. Vocês precisam falar bastante. Fala aí. Eu ia falar que, ainda bem que, tipo assim, Einstein ele ficou muito mal com tudo que aconteceu, dá pra ver nos escritos dele, mas pelo menos ele não acabou, tipo, morrendo de depressão que nem o Santos Dumont, por exemplo, né? Sim. Que criou o avião, e aí o avião foi usado para fins bélicos, aí o Santos Dumont realmente morreu de depressão. Então, ele acabou não tendo isso, né? Mas ele acabou não tendo essa depressão. Ele tentou fugir por outros caminhos, né, Fabrício? Começou a estudar outras coisas. O estudo dele da relatividade era um estudo muito importante, ele precisava terminar. Enfim, mas o Fabrício lembrou uma coisa agora há pouco, que foi a questão que, assim, nem tudo que ele tentou criar para fins energéticos nós sabemos ainda. E foi usado numa usina de energia nuclear, né? Nem tudo, infelizmente. As usinas, principalmente no Japão, porque é um país que tem pouco espaço para usina hidrelétrica, é um país pequeno, tamanho de São Paulo, então o Japão ele tem uma das tecnologias mais avançadas para usina nuclear, né? Só que é uma usina perigosa, né? A gente lembra o que aconteceu em uma delas, eu não lembro agora o estado que foi, mas teve que ter uma evacuação às pressas, né? Teve
um problema ali naquela própria cidade, né? Vocês lembram disso? Teve duas. Foram duas, teve que ficar isolada. Só que assim, ó, para chegar nisso, agora eu peço que vocês troquem, cheguem na página 42. Para chegar nisso, nesse estudo, Einstein teve que ir a fundo, então ele teve que pegar estudos lá do começo, lá de Rutherford, modelo atômico, então a gente vai estudar essa parte. Então você vai para a página 42, a gente começa com uma frase aqui dele, frases de Einstein, a gente acha tantas, né, na internet, são frases sempre maravilhosas. E aqui na nossa apostila fala o seguinte: a liberação da energia atômica mudou tudo, menos nossa maneira de pensar. O que ele quer dizer com isso? Quem pode comentar? Que, né, tecnologicamente falando, a gente evoluiu muito como espécie humana, mas a gente continua uns idiotas bélicos dentro da nossa cabeça. Pega aí o presidente que está saindo aí dos Estados Unidos, o Trump, pensamentos assim totalmente que você vai pensar assim, esse tipo de pensamento devia estar ocorrendo lá na época da Primeira Guerra. Um cara que tem ideias totalmente antigas, retrógradas, enfim, pensamento bélico total, né? Aquela questão que ele tinha lá do muro com o México, lembra? Quando ele assumiu eu nem sei se ele chegou a fazer, se chegou a construir, como que ficou a fronteira lá, mas era Construir. totalmente bélico, né, Beatriz? Totalmente bélico. Ele sempre teve, acho que não sei se foi ano passado, ano retrasado, que teve aquela tensão entre ele e o presidente da Coreia, né? Coreia do Norte, né? Se eu não me engano, que eu não lembro o nome dele agora, que era um outro doido também. Só pensamento bélico também. Então, enfim, a maneira de pensar, infelizmente, é o que o Fabrício falou, né? A gente evoluiu muito em várias questões, e vários cientistas ajudaram muito com isso, mas infelizmente a nossa maneira de pensar, de muitos comandantes, ainda continuam muito ruins, muito retrógradas. Olha só, a gente vai ter que ter muita leitura da apostila, tá? Nesse momento, algumas coisas eu não vou ler, mas outras a gente precisa passar por elas e vocês me interrompam e comentem sempre que tá? Que precisar, tá? Então, o que a gente vai ver agora são conteúdos. A gente vai primeiro estudar um pouquinho da física clássica e trazer para a época do Einstein, tá? Para a gente entender o que ele vai fazer. E assim, o Einstein ele pega a física clássica e começa a explorar ela de uma forma que ele começa a derrubar várias teorias. É como se o Einstein começasse a derrubar várias teorias que o Newton tinha feito. Tá? É isso que vai acontecer nesse caminho. Então a gente vai ler o primeiro parágrafo a partir de teoria da relatividade. Acompanha comigo. No início do século XX, Ernest Rutherford, né, que viveu até 37, Niels Bohr e outros tantos cientistas brilhantes abriram caminho para o desenvolvimento de um novo campo de estudo, a física moderna. Em 1905, Albert Einstein publicou 4 artigos revolucionários, um deles contemplando a teoria da relatividade restrita. Tem alguns filmes que mostram isso, tá? Se vocês acharem, esses canais que passam filmes mais de drama, então tem alguns filmes que mostram um pouquinho da vida dele. Assistam, para quem não quiser ler, mas tem livros também fantásticos que vão falar sobre isso. Algumas das suposições teóricas de Einstein, posteriormente visualizadas em fenômenos da natureza e comprovadas com experimentos, mostraram que certas leis da mecânica clássica de Newton e Galileu não são universais. O que isso quer dizer? Quem pode comentar? E eu peço que vocês sublinhem, passa um marca-texto aí, para quem está chegando agora, bom dia. Passa um marca-texto aí no não são universais. Independente do ponto de vista, elas são relativas. Perfeito, Fabrício. Lembra do primeiro assunto que nós vimos lá no primeiro ano, que era referencial. O que era o referencial? Então, dependendo do referencial, essa aula ela está com iluminação baixa. Dependendo do referencial, está perfeita. Por quê? Depende. Referencial é uma comparação. Então, nesse caso, a gente vai começar a estudar agora essa questão do referencial. Nós estudamos lá na mecânica clássica uma fórmula
que até hoje vocês trabalham bastante ela, que é essa daqui, ó. Vocês dá para ver aí de casa? V igual ΔS sobre ΔT. Será que essa fórmula vale para o século XX, para a física? Será que a velocidade média realmente é ΔS, ΔT? Será que o espaço se comporta dessa forma? Por isso que a gente começa com o filme. Lá no filme nós aprendemos que o espaço, né, o espaço como se fosse uma, deixa eu pegar aqui uma folha, né, ela mostra pra gente lá, a cientista radical, ela mostra pra gente que o espaço é uma folha e o tempo ele vai em linha reta, né? Só que a gente pode dobrar esse espaço, né? Será que o espaço a partir de agora realmente é ΔS? É espaço final menos inicial? É isso que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Então a gente começa, turma, num tópico ali, ó, depois que você sublinhou, não são universais, você pode sublinhar isso e escrever assim, o espaço e o tempo, a partir de agora, são diferentes do que a gente aprendeu antes. Não é o que, eu não gosto de falar que o que a gente aprendeu está errado, né? Porque senão você teve 2 anos e meio de física e o que você aprendeu está errado? Não. Nós vamos aprimorar, nós vamos dar uma melhorada. Até hoje a física clássica é usada e vai continuar usada ainda durante um tempo, mas ela está sendo aprimorada. Então vai chegar um momento que a gente não vai ver mais o espaço como você via lá no primeiro ano. Ele vai mudar. Então agora eu quero que a gente chegue aqui, ó, em velocidade relativa. Ah, peraí, ó, antes da velocidade relativa, o último parágrafo ali, ó, antes do velocidade relativa, também tem um pedacinho importante. Vamos passar por esse pedaço, ó. Corpos que se movimentam com velocidades comparáveis à da luz têm movimentos que não se adaptam às funções clássicas de posição e velocidade e são descritos somente pelas equações da teoria da relatividade. Esse parágrafo é importante para a gente melhorar aqui o raciocínio. Então vamos pensar assim, com qual velocidade eu vejo a mudança de cor no semáforo, quando eu estou dirigindo meu carro? Não é uma coisa instantânea, muito rápida? Então essa coisa instantânea muito rápida já não vai ser usada mais aqui. Porque é praticamente a velocidade da luz que isso acontece. É muito rápido que eu vejo isso, essa mudança. Então, ó, esse ΔS já não vai valer mais para a gente. É para esse tipo de velocidade que a gente vai estar trabalhando, tá? Velocidades que chegam no 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz, tá? Chegamos aqui em velocidade relativa, agora sim. Na mecânica clássica, para determinar a velocidade relativa entre 2 corpos que se movimentavam na mesma direção, bastava fazer a diferença das suas velocidades. E isso nós fizemos em vetores. Depois que a gente aprendeu aquele comecinho, todas as definições mais fundamentais da mecânica, movimento, repouso, eu cheguei e expliquei para vocês o que eram os vetores. E aí eu expliquei para vocês que 2 vetores na mesma posição, né, ó, a gente podia somá-los, ou se está um indo para a direita, outro está indo para a esquerda, a gente pode subtrair. Geralmente a gente faz a subtração quando a gente está calculando a velocidade relativa entre eles, quanto que um está maior que o outro. A gente aprendeu isso em vetores, vocês lembram? Tinha a lei do bico no rabo, rabo no rabo. Lembra disso, mais ou menos? Eram os vetores. A nossa clássica, beleza, ok. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, a gente tem um corpo com 60, outro com 40. Como que a gente acha a velocidade relativa? 60 menos 40. Então, a gente tem 20 aí, né? Ó, que é a continha que ele faz aí pra gente. Bem simplesinho, isso daí. Tranquilo de nós fazermos. Agora vira para a página 43. Virem para a página 43, que agora a gente vai entrar na primeira parte da relatividade. Bom dia para quem chegou agora, estamos com 18. Olha só. A velocidade relativa do corpo 1 em relação ao corpo 2 é dada pela relação, né, V1 menos V2, 60 menos 20, né? Só que se o 20 estiver indo contra, né, menos com menos vai dar mais, então achei que a velocidade relativa era 80, beleza. Agora, turma, considere uma situação em que você, ao se movimentar dentro de um carro com velocidade de 108 km por hora, transformando 30 metros por segundo, se aproxima de um semáforo. Nesse caso, qual a velocidade relativa da luz do sinaleiro em relação a você? Olha lá, velocidade da luz do semáforo que eu tinha citado agora há pouco. Qual será que é essa velocidade? Segundo a física clássica, a luz emitida pelo semáforo deveria chegar aos seus olhos à velocidade de
Nem sei falar isso direito. 300 milhões e 30 metros por segundo, né? Isto é, 300 milhões de metros por segundo da própria luz, mais 30 metros por segundo do carro. Apesar desse cálculo e o valor parecerem lógicos, não é isso que realmente ocorre conforme a teoria da relatividade restrita. De acordo com os postulados do Einstein, a luz chega aos seus olhos com a velocidade de exatamente 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Eu peço que vocês passem um marca-texto a partir do apesar. Do apesar até o valor dos 300 milhões aqui. Passem marca-texto nessa parte. E vamos entender por quê. A proposta por Einstein, nada pode se mover mais rapidamente do que a luz no vácuo. Passa marca-texto aí também. Vamos conversar sobre isso. Nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz. Pode anotar isso, passa marca-texto e nunca esqueça disso na sua vida. De novo, nada pode se mover mais rápido do que a luz no vácuo. Nada é mais rápido que 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a máxima velocidade com que o corpo ou uma onda pode se movimentar. Assim, se você estivesse supostamente se movimentando com a velocidade de 50 mil quilômetros por segundo ao encontro de uma estrela, a luz emitida por ela não chegaria a você com velocidade de 350, mas sim 300 mil quilômetros por segundo. Então, essa é uma das coisas, terceiro A e B, que Einstein vem e corrige, vamos pensar ou na palavra corrige ou na palavra aprimora, do que Newton tinha nos contado. Porque para o Newton ia ser 350, né? Esse encontro com a estrela. Para o Einstein, não. Ele provou que 300 mil quilômetros por segundo é a maior velocidade. Para sistematizar os fundamentos da relatividade restrita, Einstein elaborou 2 postulados. Vamos lá. Primeiro postulado, princípio da relatividade. As leis físicas são válidas em qualquer sistema de referencial, ou seja, não há sistema inercial físico preferencial. Alguém consegue comentar o que isso significa? Porque não é fácil. Quem consegue? Fabrício, quer falar? Posso tentar. Pode tentar. Vamos lá, eu completo. Que não existe um ponto de vista preferencial ou exclusivo que dá para você dizer que aquelas leis elas se aplicam. Da mesma forma que eu tô aqui, desse meu ponto de vista do computador, e eu vejo um fenômeno acontecer, você pode ver do outro lado da tela, e as leis físicas são as mesmas, mas o referencial é diferente. Perfeito. Eu não posso pegar e falar assim, olha, para o referencial do Fabrício que está na casa dele, está acontecendo uma coisa, mas eu estou aqui está diferente. Então, vamos lá, para aquele referencial. Não tem mais isso. Então, a gente não vai ter mais, por exemplo, pensar assim, no referencial daquele cara que está sentado lá no metrô, a velocidade com que a namorada sai pelo vagão é uma. Já para a menina que está sentada no banco do metrô, que está em movimento, a velocidade com que ele vai para trás é outra. Lembra disso? Lembra que eu andei pela sala? Então lá a gente escolheu um referencial. Agora já não posso mais ter essa exclusividade. Eu não tenho essa preferência. Eu sei que existe referenciais diferentes, mas a lei física tem que ser a mesma para todos. Tá bom? Segundo postulado, a velocidade da luz em determinado meio é constante para qualquer referencial adotado. A velocidade da luz é constante em determinado meio para qualquer referencial adotado. Essa é mais tranquila de entender. Agora vamos colocar isso na prática. E aí, colocando isso na prática, a gente vai começar a ver a dilatação do tempo. Eu preciso de alguém para me ajudar a ler essa tirinha. Quem pode me ajudar a ler a tirinha? Quem vai ser o Einstein? Eu vou ser o outro aqui, ó. Eu vou ser o outro careca. Quem quer ser o Einstein? Vamos lá. Fabrício, você. Você é o Einstein, eu sou o rapazinho aqui, ó. De boca aberta, careca. Então eu falo e você completa, hein? Quer ver, não sei se o Caio não tá aí ou não. Caio, Henrique, sei lá, uns meus amigos aí pra passar vergonha. Não, eu escolhi. Você vai ser o Einstein, Fabrício. Você vai ser o Einstein, ó. Eu vou falar e você responde, hein? Vamos lá. Einstein, no que você está trabalhando agora? A teoria da relatividade. Quanto tempo mais você vai levar nisso? Tem previsão? Isso é uma teoria. Não posso prever quanto tempo levarei para formulá-la. Mas não vai estourar o prazo, hein? Bem, isso é relativo.
Por que isso é relativo, turma? Agora outra pessoa completa. Vamos lá. Por que isso é relativo? Por que o prazo é relativo? Quem pode Porque o falar? prazo a pessoa não é É, tempo. porque o prazo, por exemplo, Beatriz, dá sua resposta junto da vacina da Covid-19. Vamos lá. Coloca a vacina aí na sua resposta. Por que o prazo não, por que o prazo é relativo para a vacina? Olha, no quesito da vacina, eu acho que é porque existem diversas coisas que influenciam. Sim. E isso a torna relativa. Mas, assim, eu não sei se é exatamente isso, mas eu vi um filme que dizia que o tempo e o espaço são relativos porque existem diversas realidades, dá para pular de uma camada para outra e coisas do Sim. tipo. Por isso que o tempo é relativo, então o prazo é relativo, porque o prazo está dentro de um tempo e o tempo é relativo. Perfeito, Beatriz. E eu posso pegar e falar para vocês o seguinte, olha só. Desde que começou a ser pensada nessa questão da vacina, vou de novo aí para a Covid. Para os cientistas que estão fabricando e que já fabricaram outros tipos de vacina, nossa, a fabricação está sendo super rápida. Eu tenho certeza absoluta que para eles o tempo está passando de uma forma muito rápida. E para nós, população, vamos pensar que nós estamos em casa cumprindo a quarentena, coisa que eu sei que não está acontecendo, mas vamos pensar para as pessoas que realmente estão cumprindo. Esse prazo está rápido? Ou o tempo está demorando tanto para passar? Quanto tempo a gente está em casa? O professor Oi, é que nem você oi. é criança e tá numa fila para o pula-pula. A Beatriz está fila demora muito. Você chega lá, você pula 1 minuto e sai. tá cortando um pouquinho o seu áudio, Beatriz, não está dando para entender muito bem o que você está falando. Mas, ó, pensa o seguinte, ó, eu vou tentar retratar o que a Beatriz está tentando e eu também estava tentando comentar. Ó, para quem não está acostumado, por exemplo, com a fabricação de uma vacina e está aguardando para poder tentar voltar à vida ao que é o que você chama de normal, esse prazo está demorando demais. Então, assim, a minha fala está sendo a mesma fala do rapazinho da tirinha que eu interpretei. Então ele fala, ó, não vai estourar o prazo, porque eu sou o chefe, eu tô mandando, não vai estourar o prazo. Por exemplo, a coordenadora pega e fala assim, ô Flávio, ó, tem prazo para entregar a prova, hein? Mas ela sabe o que é fazer uma prova? Ela sabe a complexidade que é montar questões para você resolver uma prova? Então, assim, não vai estourar o prazo, Flávio, para entregar a prova, porque o terceiro ano tem que fazer prova. Bom, coordenadora, isso é relativo. Estourar o prazo é relativo, porque você sabe a complexidade de fazer uma prova com um aluno de terceiro ano que vai fazer um vestibular? Vocês conseguem entender? Dá para entender que o tempo é diferente para as pessoas? Por exemplo, se assim que acabar suas aulas, você almoçar e dormir a tarde toda, o tempo para você passou de um jeito. Eu tenho aula hoje a tarde toda, das 2 às 5. Para mim, o tempo vai passar assim, ó. Porque eu vou dar aula, eu não vou nem ver. Das 2 às 5, para mim, hoje vai passar voando. Eu tenho aula. O tempo é diferente. O tempo é diferente para quem está na correria, para quem está se movimentando, para outra pessoa que está ali fazendo uma outra atividade. Então, o tempo para quem está fabricando a vacina é um, para quem está aguardando a vacina é outro. Dá para entender isso? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Flávio, Essa questão do tempo é importante, hein? Quem está Flávio. falando? Quem está O falando? Caio. Oi, Caio. Diga, Caio. Manda ver. Bro, Ah. como é que você me explica o porquê que, tipo, quando eu tô com meus amigos reunidos assim, o tempo passa voando? Ô, Caio, eu quero eu vou devolver a pergunta para você. Eu sou político, eu vou devolver a pergunta para você. Por que determinadas aulas de 50 minutos parecem ter 3 horas de duração e outras de 50 minutos parecem ter 10? Caio, me conta, me explica. Não, Aí eu, Aula é chata. me explica. Vamos lá. eu não faço Responde que eu ideia. respondo a sua. O James ajudou ali. A aula é chata? Gostei, chato. Quando você está Com com todo seus respeito, amigos. lógico. Quando Vai vocês, que, ó, né? aí eu vou responder a pergunta do Caio. Ó, Caio, você falou que quando você está com seus amigos o tempo passa rápido. Por quê? Esse momento é legal ou é chato para você? É legal. Lembra o que eu falava desde o começo? Tudo que é bom dura pouco. Sempre que acabava a aula de física, eu repetia isso.
tudo que é bom dura pouco. Por que dura pouco? Porque o tempo é relativo. Então, se você está gostando do que você está fazendo, ou se você está fazendo alguma coisa que tem proveito, isso passa mais rápido. Isso passa mais rápido. Agora, se você está fazendo alguma coisa que você não quer fazer, isso demora. Fica internado no hospital para você ver se o seu dia vai passar rápido. Fica lá internado comendo aquela sopinha do hospital. Então, seu tempo vai passar, vai demorar. Um dia vai parecer que você está 3. Por que isso acontece? Porque o tempo é relativo, Caio. O tempo é relativo para várias situações. Mas, adotando aqui o primeiro postulado da relatividade, o tempo sendo relativo ou não, as leis da física são as mesmas. Para você com seus amigos ou para o seu colega na aula chata, que demora, de vez de 50 minutos, demora 3 horas. Tudo bem? Mais comentários, Caio? Mais ou menos respondi? Respondeu. Caio, olha só. Esse ponto do nosso conteúdo, esse ponto do nosso entendimento, o que a gente está tentando entender, a gente não vai ter uma resposta muito exata para algumas coisas não, tá? Diferente do que a gente tinha antes. Aqui, algumas coisas não vão ter uma resposta bonitinha, formulada para a gente escrever. São respostas que a gente vai precisar pensar e tentar construir juntos, tá? Nem tudo a gente tem uma coisa muito, muito perfeita. Embaixo da tirinha, em todas as situações estudadas na física clássica, o tempo transcorre de maneira idêntica, qualquer que seja o referencial adotado. Para 2 corpos que contêm cronômetros idênticos e sincronizados, o tempo passa da mesma forma, independente de um deles estar em movimento e o outro estar em repouso. Lembra lá do caso daquele casal de namorados que um estava sentado no banco lá de obeso do metrô e o outro estava sentado no banco do... Lembra? Contei lá no primeiro ano. Eu contei essa história. O tempo passava da mesma forma para os dois. Só quem realmente estava em movimento por uma terceira pessoa que está assistindo a situação? A menina que está dentro do vagão do metrô, né? Ou o menino, não lembro quem é que estava indo embora. Então ela está com velocidade, ele está parado. Na física clássica, o tempo passava igual para os dois. Mas agora, não mais. Agora não mais, vocês vão entender por quê. Olha só. Segundo a física moderna, sublinha essa parte, marca texto nessa parte. Por exemplo, o intervalo de tempo medido por uma pessoa com velocidade comparável à da luz transcorre mais lentamente que intervalos de tempo medido por pessoas em repouso, por exemplo, aqui na Terra. Porque a velocidade da luz na Terra é algo mais difícil de conseguir, né? Para uma pessoa, por exemplo. Isso significa que o tempo de 1 hora para um observador em repouso na superfície da Terra pode corresponder a apenas alguns minutos para outro observador que estivesse em velocidade próxima à da luz. Tal fato é conhecido como dilatação do tempo. Então, vamos lá. Tem vinho aí na sua casa? É justamente assim que funciona o horizonte de eventos de um buraco negro, né? Ô, Flávio. Isso mesmo, Fabrício. E é isso que eu vou falar agora. Diga, Gabriela. Eu tenho uma questão. Diga. Se a gente conseguisse enxergar com a velocidade da luz, a gente não formaria imagem? As imagens que nós formaríamos seriam diferentes do que as imagens que nós veríamos, que nós estamos acostumados a ver. Mas a gente conseguiria formar sim, viu, Gabriela? A gente conseguiria formar sim. É que... Então, eu posso falar aqui. Que também tem aquela coisa que assim, a gente nunca... Que acho que até falou lá no filme também, né? Que é uma coisa que é verdade. A gente nunca tá olhando no presente, a gente sempre tá olhando no passado. Porque até a luz bater no objeto e ir pro nosso olho, já passou um tempo com a velocidade da luz, que ela tem que bater no objeto e voltar pro nosso íris do nosso olho. Então a gente meio que iria estar andando literalmente no mesmo tempo, e vamos supor que seja no mesmo pedaço de espaço, do que deveria ser a nossa percepção de uma televisão. A gente está andando ao mesmo tempo do que a percepção, então não necessariamente a gente consegue ver, porque a gente está andando na mesma velocidade que a gente iria perceber o negócio. O que o Fabrício falou é a pergunta da Gabriela, né? A resposta da Gabriela. A gente iria construir essa imagem de uma forma muito diferente, Gabi. O que o Fabrício falou, perfeito. É a mesma coisa que acontece com as estrelas, né? Sim. Que a gente vê algumas estrelas que já nem existem mais, né? Que já nem existem mais, perfeito. Então, muito bom. Então é exatamente, a gente fica olhando o passado, porque no caso, o agora, aquela estrela não tá mais existindo, mas a gente vê o passado dela. O agora já foi, né? Olha lá a sua pergunta.
Já é passado. Sim. A todo momento, né? E aí, a gente consegue ver essa situação lá na questão do buraco negro que o Fabrício falou. E aí a gente tem um clássico, um outro filme perfeito, que vai falar sobre isso, que é aquele filme gigantesco. Me ajuda aí, como que é o nome? Interstellar, melhor filme da Interestelar. história da humanidade. Isso, perfeito. Interestelar. E o Interestelar que o Fabrício citou vai contar a história. Ó, eu vou voltar nessa página, tá? Mas agora eu queria que vocês colocassem na 45, depois a gente volta para 43. O Interestelar ele vai contar a história que está falando aqui no Conexões da página 45. Um exemplo conhecido da aplicação das transformações de Lorentz e dos postulados de Einstein é o paradoxo dos gêmeos. Luiz César e Ana Clara, os dois estão na aula? Sim? Sim, Vocês são gêmeos, correto? correto. Correto. Quem nasceu primeiro, Luiz? Você sabe? Ana. A Ana nasceu primeiro e você veio depois. Beleza. Você acredita que vocês podem, por exemplo, se um dos dois virar um astronauta e fizer uma viagem pelo espaço, quando esse astronauta voltar, por exemplo, se você for o astronauta, quando você voltar, você acredita que você pode ter uma idade diferente da sua irmã? Você já ouviu falar nisso? Já. Esse é o paradoxo dos gêmeos. Esse é o paradoxo dos gêmeos. Isso pode acontecer, ó. Imagine que gêmeos idênticos, ainda jovens, são separados no ano 2000. Um deles permanece na Terra, enquanto o outro é colocado em uma nave espacial para viajar a altíssimas velocidades. Olha aí, ó. Olha vocês aí, Luiz, ó. Início da viagem de um dos irmãos no paradoxo dos gêmeos, ó. Vocês bebê, vocês crescidos. Um de vocês foi viajar. Quando voltou, quem foi viajar tá jovem. Quem ficou na Terra já é um idoso. Conforme o paradoxo dos gêmeos, aquele que permaneceu em uma viagem com velocidade próxima à da luz experienciou menor intervalo de tempo. Na volta do gêmeo astronauta para a Terra, algo curioso seria observado. Depois de passados muitos anos na Terra, o gêmeo que aqui ficou teria a aparência de estar mais velho que seu irmão. Lá no Interestelar, o rapaz, o astronauta, ele vai viajar, né? Eu não lembro agora o nome do personagem, e ele é muito mais velho do que a filha. Quando ele volta, a filha parece a avó dele. O tempo passou diferente para eles. Lembra quando eles entraram, quem já assistiu deve saber o que eu estou falando, quando eles entram num buraco negro, 1 hora, equivalente a 1 hora na Terra, é como se fosse, acho que 1 ano lá, alguma coisa assim, né? E aí acho que eles ficam 5, 6 horas lá naquele país, naquele planeta que eles estão. É algo assim, eu não lembro direitinho agora, mas Acho que são 7 anos, se eu não me Tem- engano. 7 anos. Sim, 1 e hora tem na também Terra são da- 7 anos, né, lá? É uma coisa assim. Da... Eita, desculpa. Você vai falar. Pode falar. Tem também da interação. Não, tipo assim. Tirando a parte do buraco negro, que é uma coisa que, assim, que a gente conhece entre muitas aspas, mas tem. Então, tipo assim, tem muita coisa que a gente não sabe ainda sobre um buraco negro. Muita. Tem. Eu gosto muito do exemplo lá que eles foram para um planeta que era um planeta todo de água, etc. E eles fizeram lá os cálculos de que cada segundo aqui na Terra equivaleria, acho que a cada segundo, cada 1 minuto, lá no planeta, quer dizer, equivaleria tipo a 1 ano aqui na Terra. E isso é muito doido, porque se você parar para pensar, eles estão lá no planeta e é exatamente como se eles estivessem aqui na Terra, mas o planeta está girando muito mais rápido. A interação gravitacional que o planeta tem sobre eles é muito maior. Então a dilatação temporal dele é muito grande. Por isso que é justamente isso, né? Perfeito. É isso mesmo. Só que é lógico, é o que o Fabrício falou no começo, a gente ainda tem bastante coisa para aprender sobre ele, né? Sobre o buraco negro. Muita coisa para aprender. Mas essa questão do tempo é a velocidade com que ele está girando. Mas a gente nunca pode esquecer também do seguinte, hein? Primeiro postulado. Não importa qual é o referencial, se é lá daquele planeta que está girando numa velocidade muito maior ou o nosso. Mas a gente tem que respeitar as leis da física, são válidas para o mesmo da mesma forma. Para os dois referenciais diferentes da mesma forma. Então, na semana que vem, na segunda-feira que vem, a gente vai aprender a trabalhar essa fórmula monstruosa que está na página 45, que é esse ΔT2 aí. Tá? A gente vai aprender a trabalhar com esta equação.
Vamos só fazer um combinado aqui, ó, porque amanhã eu tenho que gravar a aula para a semana que vem. O que será que é melhor? Será que é melhor? Eu estou pensando aqui, eu acho que é melhor eu deixar os exercícios para fazer com vocês e gravar a parte da teoria, né? É melhor, né? Que aí no exercício a gente pode discutir mais e os exercícios da página 47, eles são uma discussão muito legal em cima deles, porque é o que eu falei aquela hora pro Caio. Nem tudo agora vai ser exato, né? Eu não vou falar uma coisa, com certeza é isso. Então tem uma discussão muito grande sobre ele. Então vamos fazer assim, ó. Amanhã eu vou estar gravando a aula para vocês, e aí eu vou gravar a continuação da 43, a 44 e as fórmulas da 45. E gravo também um pouquinho sobre a dilatação do espaço. E aí depois a gente vê tudo isso junto na semana que vem, nas aulas remotas, nos exercícios. Do 1 até o 5. Se eu ver que sobrou tempo ainda na aula para falar mais um pouco, aí eu começo a falar do efeito fotoelétrico. E aí a gente continua também ele na aula. Deixa eu pensar um negócio aqui olhando no calendário. Ó, a gente tem ainda mais 2 semanas de aula, né? A semana do dia 16 e a do dia 23. Então são mais 8 aulas. Dá para a gente seguir bem a apostila aqui, ó. Tô dando uma olhada aqui, dá pra gente seguir bem. Pode ser assim? O que vocês acham? Você não chegava nos outros anos, né? Nunca consegui terminar, Pedro. Porque tem muita coisa que acontece, né? E aí eu nunca consegui terminar. Vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir fazer até o final, vendo tudo. Eu acho que mesmo gravando, dá pra gente falar de novo depois na... Eu vou gravar vídeos curtos, tá? E aí a gente deixa pra fazer bastante coisa juntos na aula. Deixa eu fazer chamada rapidinho. Hoje serviu para a gente entender, então, o comecinho da relatividade e essa questão do tempo ser relativo e do paradoxo dos gêmeos, dar uma esboçada, e aí na próxima aula a gente vai ver juntos como usar a fórmula. Por que existe essa dilatação? Por que o gêmeo fica mais velho? Isso em cálculos, que é aquela fala sua, Fabrício, da outra aula. Não entender direitinho a questão dos cálculos. A gente vai ver esses cálculos juntos, ver como que... Por que a velocidade da luz muda tanto? Terceiro A, responde para mim rapidinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Trabalho da semana. Essa semana vocês estão de folga. Não tem lá na aula gravada? Eu cheguei a pedir na aula gravada, vocês lembram? Eu acho que não, né? Quem já assistiu? Dessa semana ainda não vi. Espero que não tenha pedido. Eu acho que eu não pedi. Ó, vamos fazer assim, ó. Lá na aula gravada, eu resolvi exercício de indução. Então, o trabalho, vamos fazer como sendo a fotografia daqueles exercícios, tá? Então, assiste a aula, daí você vai copiar os exercícios no caderno, fotografa eles e me manda, tá? Em vez de ficar de folga, é só fotografar eles. É tranquilo. Vamos lá, chamada. Ana Clara de Camilo. Presente. Ana Paula. Beatriz Cassandro. Beatriz Mariane. Eu vi o nome da Beatriz Cassandro. Beleza, Beatriz, eu tinha visto aqui. Carol Barral, também estou vendo o nome dela. O Bruno não, né? A Beatriz Mariane não. Caroline não. Dara, também não. Fabrício tá aí. Fernanda, não. Giovana Assunção. Júlia Luara. Tá aí pra você. Beleza, valeu. Guilherme Espadim, não. Gustavo da Costa. Não, né? Hoje não. Aí a gente tem o Henrique. Tá aqui pra você. Beleza. Temos o Caio, que falou comigo. Beleza. Depois acho que só tem o Pedro, né? Lucas tá aí? Não, né? Acho que só vem o Pedro. O Luiz César tá aí. Se eu pulei alguém, me avisa. Aí eu tô vendo aqui o nome do Pedro Henrique. E finalizou o terceiro A? Tem mais alguém aqui no fundo aqui? Eu não tô vendo o nome. Tem mais alguém no terceiro A? Não, né? Acabou no Pedro. Beleza. Vamos pro terceiro B rapidinho, que eu tô comendo tempo de vocês. Terceiro B. Me ajudem aí para ir rápido. Vamos lá. Terceiro B, nós temos a Beatriz Mazzucato. Quem mais? Presente. Beleza, tem a Fernanda Zufo, né? Fernanda tá aí? Oi, professor, tô aqui.
Beleza, temos a Gabriela, a Giovana Montezelo. Giovana também tá aí, né? Aqui, Giovana Flávia, Montezelo. eu. Ok. Gustavo Henrique tá aí. O Gustavo Idec, acho que eu tinha visto o nome dele. Tá aí, Gustavo? Idec. Aqui, professor. Valeu. Seu irmão também. Agora a gente tem a Lohane. Lohane, a Marcela. E eu acho que depois da Marcela tem o Thiago, né? E aí acabou. Thiago e o Vinícius, lógico, né? Não esquecer do Vinícius. Valeu, Thiago. E aí a gente tem o Vinícius e fechou. Ó, Presente. beleza. Não esqueçam de... A próxima aula a gente tem que assistir ela bêbado para entender aqui a fórmula. Brincadeira. Mas essa próxima aula é loucura, hein? Assistam com a cabeça aberta, mente aberta, tá? Por favor. Quem tiver